Brastemp BRM 56, vale a pena? Bom, vou trazer aqui as minhas opiniões sobre essa geladeira. Tô com ela há quase 2 anos, 1 ano e meio. E eu gosto mais dessa geladeira, certo? Acho que vale a pena sim. Mas aqui eu vou trazer alguns pontos positivos e negativos para você tomar a sua decisão. Uma geladeira de 462 litros, que tem um espaço interno bem bom. Vou começar falando do espaço interno, depois da parte de refrigeração, alguns pontos que eu diria que são negativos dela e controles, opções em geral, certo? Vamos lá, espaço interno. Eu acho que é um dos pontos fortes dessa geladeira. Espaço interno, ela é cheia de compartimentos para você organizar as coisas. Então, no congelador, você tem aqui esses espaços para organizar, certo? Tem esse espaço aqui, turbo freezer, para congelar mais rápido. Aqui, normalmente, eu coloco carnes, coisas assim. E ela é bem funda, né? Cabe bastante coisa. Se você quiser congelar, de repente, uma cerveja, um refrigerante rápido, é aqui que você coloca. Tem uma opção para turbo freezer, né? Para soprar mais rápido lá o vento e congelar mais rápido as coisas. Tem compartimento para fazer gelo, que eu acho uma mão na roda, certo? Acho que ele não é removível. Você consegue tirar aqui essa bandeja, né? Onde fica o gelo. Mas eu acho que esse conjunto aqui tem que ficar. E eu utilizo bastante, gosto. Tem aqui o compartimento assim que você coloca água. Tirou. Pronto, certo? Gosto desse compartimento aqui. Esse espaço, né? Você pode estender aqui ou não essa bandeja. Normalmente, para você colocar a garrafa, você pode fazer assim, né? Então, de repente, eu gosto desse espaço aqui. É fundo, bastante coisa. De cima e embaixo, eu tenho aqui, tá? Então, espaço interno do freezer, eu acho excelente. Ainda tem uma bandejinha aqui para você colocar latas e garrafas, que eu não estou utilizando agora. No refrigerador, também, ele é uma geladeira cheia de compartimentos, né? Deixa eu fechar aqui o congelador. Cheio de compartimentos. Então, na porta você tem aqui esses compartimentos aqui para colocar de repente tempero, coisas que tem cheiro. Tem esse espacinho aqui. Essas duas bandejas, elas sobem e descem, né? Você pode ajustar de acordo com a altura. Pronto. Cabe garrafas, enfim. Então, eu gosto dessa questão de organização. Espaço para colocar coisas frias, né? De repente você pode utilizar um lado desse aqui para colocar carnes, coisas assim que você não quer congelar do dia, por exemplo, coisas do dia, queijos, né? Isso aqui são bandejas, né? Então, queijos, etc. Normalmente eu coloco por aqui, coisas que você quer manter mais frio. Essas bandejas, você pode mover elas, né? Tem como mover, aumentar ou reduzir alguns desses compartimentos. Não dá para você reduzir o tamanho de uma delas, para de repente colocar uma garrafa. Então, garrafas você tem que colocar pequenas ou na porta, né? Mas que eu tenho ali o negócio para refrigerar água, eu gosto às vezes de colocar aqui também na geladeira, um pouco, receber visita. É uma geladeira profunda, então cabe bastante coisa assim na profundidade. Ó, aqui você tem uma panela que é grande. Uma panela grande, ó, vai até lá no fundo, tá vendo? E eu acho que eu aumentei, né, essa prateleira aqui, subi ela um pouco, para caber panelas, coisas maiores aqui embaixo. Tem compartimento para frutas e verduras, e ainda tem esse daqui para verduras em geral, que ainda não utilizou, né? Essa aqui é uma bandeja que é bem funda também, por mais que ela não seja muito. Ela não é funda assim, é funda assim, certo? Mas essas aqui cabem bastante coisa. Bom, então em termos de espaço interno, compartimentos, eu acho que isso é um ponto forte dela. Um ponto que eu diria que é negativo é que por ela ser muito funda e o freezer e o refrigerador ficar aqui embaixo, coisas que ficam ali, tendem você a esquecer, né? Coisas muito no fundo assim. Eu tendo a esquecer às vezes, de repente uma fruta, uma coisa que eu coloco por aqui, acaba que às vezes eu esqueço que existe, né? Então eu acho que hoje em dia eu preferiria comprar aqui o freezer embaixo, né? Inverser, eu acho o nome disso. Inverse. Mas. Porque aí o refrigerador fica acessível aqui e você tem visão de tudo, né? E o freezer em geral você não utiliza. Eu, particularmente, utilizo pouco, né? Eu utilizo mais pra carnes, coisas assim. Então, você não abre todo o tempo. Bom,
refrigeração, né? Capacidade de refrigeração e configurações. Eu acho que é um outro ponto forte dela. Ela gela demais, certo? Agora tá num período mais quente, né? Tô utilizando ela aqui no quase no máximo. Mas quando o tempo tá um pouco mais ameno, aqui quase no máximo, as coisas congelam aqui em cima. Então, por exemplo, nessa parte aqui, essas vasilhas às vezes congelam dentro, sabe? Então, tem aqui outra. Agora o tempo tá bem quente, né? Mas realmente ela tem um poder de refrigeração que eu acho muito bom. Se você utilizar aqui essas opções de turbo freezer, turbo ice, certo? Então essas coisas realmente funcionam. As coisas gelam rápido, não tendo que reclamar quanto a isso. Ela tem algumas configurações, por exemplo, turbo freezer é um temporizador onde ela vai soprar mais rápido nessa parte do congelador, onde tem um turbo freezer. Turbo ice para fazer gelo mais rápido. Acaba que eu não utilizo o turbo ice porque eu acho que ela faz gelo rápido já. Aqui quando você enche de geladeira, né, com compras, você pode ativar esse modo especial aqui para ela ficar no modo mais forte por um período de tempo específico, né, 6 horas, 3 horas. Ou se você vai viajar, você coloca aqui no modo férias, você aperta esse botão aqui para colocar no modo férias e ela vai ficar, na verdade, o contrário, no modo de economia de energia enquanto você está fora, né? Ela avisa se a porta está aberta. Só que o sensor é aqui, ó. Certo? Só que assim, já aconteceu de ela ficar só um pouco aberta assim e não apitar. Já aconteceu. Então, o sensor ele podia ser um pouco melhor, eu acho. De repente ter não sei, um mecanismo um pouco melhor, que às vezes ela não percebe que está um pouco aberta. Normalmente ela apita, se ficar aberta muito tempo. Você esquece a porta, coisa assim. Mas de vez em quando acontece ela não apitar. E você pode aqui selecionar a refrigeração, né? Você pode apertar, segurar aqui por 2 segundos para atrapalhar o painel. E aí você não consegue mudar nada. Bom, deixa eu destravar. Então, espaço interno, refrigeração, excelentes, certo? Excelentes. Eu, no geral, recomendo sim a compra da geladeira. Repito, se fosse comprar novamente, eu compraria a versão inversa, né? Onde o freezer fica embaixo. Eu compraria nessa versão, porque eu acho que como ela é funda, facilita a visibilidade estando aqui em cima o refrigerador, certo? Consumo energético. Eu não tenho muita informação sobre isso, na verdade. Mas eu acho que ela é uma geladeira econômica. E a é isso, pessoal. Eu não tenho mais nenhum ponto, não. Ah, tem um ponto que eu queria trazer para vocês, questão de limpeza e higiene, né? Eu vou fazer as compras mais tarde, e aí eu quis mostrar para vocês aqui como é que ela tá na utilização mesmo do dia a dia, né? Então, o que acontece? Quando eu for renovar as coisas, eu vou limpar e colocar as coisas de novo. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco antes, por quê? Queria que vocês vissem algumas coisas que eu acho que são mais difíceis de limpar e vou explicar o porquê. Por exemplo, se você colocar alguma coisa, como aconteceu esses dias, né? Esses dias alguma coisa estourou aqui no refrigerador, aí suja aquela parte no final ali, tá vendo? Pra limpar aquilo ali é bem complicado. Você tem que ter uma coisa fina que não vá arranhar mas como é muito frio, né? Seca rápido. Então eu acho um pouco difícil limpar isso, tem que ter cuidado. Aqui embaixo eu só coloco coisas na vasilha, né? Mas aconteceu de eu estourar aqui uma cerveja, derramar aqui um negócio, então ficou sujo lá. E aqui também, ó, nesse turbo freezer, tem uns reviews aqui embaixo, que eu acho bem difícil de limpar, né? Um pouco trabalhoso. Mas eu vou ter que limpar porque derramou um pouco de sangue também. Normalmente eu tenho colocado as coisas em vasilhas no refrigerador, né? Para facilitar quando acontece esse tipo de coisa, porque não é só limpar assim, superficialmente. Ela tem ranhuras, tem pontos assim que são mais um pouquinho complicados. Mas assim, não é nada demais, né? Coisas do dia a dia, todo utensílio, todo eletrodoméstico tem suas características assim de limpeza. No geral, é uma geladeira muito fácil de limpar, porque essas prateleiras são bem grandes de vidro, então é muito fácil de limpar, certo? Esses compartimentos, essas partes. Eu acho que em geral é muito fácil de limpar. Um cuidado que eu acho que é bom ter é no refrigerador, no freezer, né? Então é isso, pessoal. A geladeira realmente atende demais e eu recomendo sim a compra dela.
vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma questão em geral, assim, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo, né? Tem uma profundidade boa, uma altura boa. Então, acho que no geral é uma geladeira excelente, certo? É isso, então um abraço, até a próxima.